Você já se perguntou por que tantas pessoas confundem humildade com fraqueza? Já percebeu como, no mundo de hoje, parece que quanto mais alguém tenta ser humilde e respeitoso, mais aparece gente pronta para explorar essa bondade? Quantas vezes você mesmo não se sentiu dividido entre ser educado, compreensivo, paciente, mas ao mesmo tempo carregando dentro de si aquela sensação amarga de estar sendo feito de trouxa? Essa é uma das grandes armadilhas da vida em sociedade. O paradoxo entre a virtude da humildade e o risco da subserviência. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, porque se você não aprender a equilibrar essas forças, vai acabar ou se transformando em alguém arrogante e desagradável, ou em alguém constantemente pisoteado pelos outros. Antes de continuar, já te peço um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum dos próximos episódios dessa nossa jornada. E mais, quando você dá o like, aparece um botão chamado Hypar, que está ajudando muito esse conteúdo a chegar mais longe. Então, se você acredita que essa mensagem é importante, clica nesse botão também, porque isso mostra para a plataforma que vale a pena entregar esse vídeo para mais pessoas. Quando olhamos para a ideia de humildade, é inevitável pensar no que os filósofos sempre chamaram de virtude. Humildade, para os grandes pensadores, nunca foi sinônimo de ser fraco, e muito menos de se anular diante do outro. Ao contrário, ela sempre foi vista como uma postura de sabedoria. O humilde reconhece que não sabe tudo, que não domina tudo, que não é superior a ninguém por natureza. Só que, na prática, o que acontece? Ao tentar viver essa virtude, muitas pessoas abaixam demais a cabeça, deixam de se posicionar e, sem perceber, passam a permitir que outros abusem de sua boa vontade. É aqui que nasce o paradoxo. Aquilo que deveria ser fonte de força interior e grandeza moral, se mal compreendido, se torna o gatilho da exploração. Esse dilema se torna ainda mais evidente no mundo moderno, onde convivemos lado a lado com personalidades predatórias. Pessoas que não hesitam em sugar, manipular e humilhar quem demonstra um pingo de abertura ou fragilidade. São colegas de trabalho que sempre empurram responsabilidades para cima dos outros, amigos que só aparecem quando precisam, parentes que se aproveitam da paciência alheia, e até figuras de poder que tratam o tempo e a dignidade dos outros como lixo. É nesse cenário que ser humilde pode se confundir com ser submisso, e é aqui que entra a necessidade de algo que Maquiavel já apontava séculos atrás. Virtude não é apenas ser bom, virtude é saber usar a bondade com inteligência estratégica. Maquiavel, que tantos consideram apenas um pensador frio e calculista, na verdade, nos oferece uma lição valiosa. De nada adianta cultivar uma virtude se você não souber proteger essa virtude do abuso dos outros. Em outras palavras, a humildade só é realmente virtude quando não se deixa escravizar. Ser humilde não é abaixar a cabeça para o arrogante. Ser humilde é reconhecer suas próprias limitações, sem, contudo, negar o próprio valor. É aqui que muita gente se perde, porque acredita que para ser humilde precisa abrir mão da firmeza, como se a educação fosse incompatível com a autoridade, ou como se a compaixão tivesse que vir acompanhada de autoanulação. Esse erro custa caro, e talvez você mesmo já tenha pago esse preço em mais de uma situação. E quando olhamos para a realidade, percebemos que o mundo não perdoa a ingenuidade. A história mostra que desde os impérios da antiguidade até as corporações de hoje, os que confundiram humildade com servilismo foram engolidos por aqueles que não hesitaram em impor seus interesses. O humilde de verdade não é o que aceita ser explorado, mas aquele que sabe impor limites sem perder a serenidade. É quem consegue olhar nos olhos do arrogante e dizer não, sem precisar gritar, humilhar ou rebaixar. Essa postura exige coragem,
E coragem é o tempero que transforma a humildade em virtude prática. Sem coragem, humildade vira submissão. Com coragem, humildade vira grandeza. Mas o que nos faz tantas vezes cair nessa armadilha de ser bonzinhos demais? Em parte, é o medo do confronto. Muitas pessoas acreditam que, se posicionarem com firmeza, serão vistas como agressivas ou prepotentes. Outras têm dificuldade em lidar com a rejeição e acabam cedendo em situações onde deveriam ter colocado um basta. E há ainda aquelas que, por insegurança, pensam que só serão aceitas se estiverem sempre disponíveis, sempre sorrindo, sempre dizendo sim. Só que essa falsa harmonia cobra um preço alto, a perda do respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo. E aqui entra outra provocação maquiavélica. É melhor ser amado ou temido? A resposta, segundo ele, é que o ideal é ser as duas coisas, mas se tiver que escolher, melhor ser respeitado. E respeito não nasce da arrogância, mas também nunca nasce da subserviência. Respeito nasce do equilíbrio. Você mostra humildade quando reconhece que pode aprender com qualquer pessoa, mas mostra firmeza quando não aceita ser tratado como inferior. Você demonstra grandeza quando admite que não é perfeito, mas demonstra dignidade quando não permite que outro use isso como desculpa para te humilhar. Esse jogo de forças é complexo, mas fundamental. Se você quiser ser visto como alguém verdadeiramente humilde e não como alguém fraco, precisa cultivar esse equilíbrio. É como caminhar sobre uma corda bamba, um passo em falso para o lado da arrogância e você cai no ridículo. Um passo em falso para o lado da submissão e você cai na exploração. E talvez essa seja a reflexão mais importante desse primeiro ponto. Humildade não é ausência de ego. Não é abaixar a cabeça para tudo. Não é negar o próprio valor. Humildade é a coragem de reconhecer que você é apenas mais um ser humano, imperfeito e inacabado. Mas ao mesmo tempo, é alguém que merece respeito, espaço e dignidade. Essa virtude só floresce de verdade quando você aprende a se valorizar sem se engrandecer e a ouvir os outros sem se calar diante da injustiça. O segredo é simples de entender, mas difícil de aplicar. Seja sempre humilde, mas nunca permita que a sua humildade seja interpretada como um convite para os outros te explorarem. Você já reparou como vivemos na era do culto ao ego? Já percebeu como as pessoas, muitas vezes sem perceber, transformaram a própria imagem em uma espécie de altar onde diariamente oferecem sacrifícios de tempo, energia e até dignidade para manter as aparências? Redes sociais cheias de filtros, legendas cheias de frases prontas de autoexaltação, disputas silenciosas para ver quem parece mais feliz, mais bem-sucedido, mais perfeito. Parece que de repente humildade virou quase um defeito e a ostentação se tornou um valor socialmente premiado. Mas no fundo, o que essa idolatria do eu tem produzido? Mais respeito? Mais humanidade? Ou apenas uma multidão de indivíduos cada vez mais arrogantes, inseguros e desconectados uns dos outros? O que salta aos olhos é como a sociedade contemporânea transformou a vaidade em virtude, como se fosse algo natural viver em função da aprovação externa. O famoso like virou símbolo de status, não apenas uma reação a uma foto ou comentário, mas um selo de validação que muitas vezes substitui até a própria autoestima. E quando a vida se torna uma corrida para colecionar curtidas, seguidores ou elogios, é inevitável que o ego cresça descontrolado. O problema é que esse ego inflado não fortalece de verdade, ele apenas cria uma bolha frágil que estoura diante da menor crítica ou da menor frustração. Por trás da arrogância das redes sociais, há quase sempre um coração inseguro e uma mente que teme o confronto com sua própria imperfeição. Essa idolatria do eu se manifesta de várias formas no cotidiano.
É a pessoa que acredita ser especial apenas porque ocupa um cargo mais alto, como se sua posição no trabalho fosse suficiente para torná-la superior a todos ao redor. É o indivíduo que trata mal garçons, motoristas ou recepcionistas, porque acredita que sua condição financeira ou social lhe dá o direito de humilhar. É o sujeito que, diante de qualquer contratempo, dispara a frase típica do arrogante: "Você sabe com quem está falando?" Esse tipo de comportamento não nasce apenas da prepotência, ele nasce da crença enraizada de que alguns são mais importantes do que os outros, como se o valor humano pudesse ser medido por bens, cargos ou aplausos. E é aqui que precisamos abrir os olhos para um detalhe fundamental. A idolatria do ego não apenas destrói relações, mas também nos aprisiona em ilusões. Quando uma pessoa acredita que é especial por natureza, ela perde a capacidade de aprender com os outros. Afinal, se já é mais importante, por que ouvir? Por que respeitar? Por que dar atenção a quem está em uma posição considerada inferior? O arrogante vive em um pedestal frágil, sustentado apenas por aparências, e isso o impede de crescer de verdade. É curioso perceber como essa arrogância, que parece tão sólida, na verdade revela profunda fragilidade. Quem realmente é grande não precisa humilhar. Quem realmente é sábio não precisa dizer que é. As redes sociais potencializaram esse processo de forma brutal. O que antes era apenas exibicionismo restrito a pequenos círculos, agora virou espetáculo público em escala global. As pessoas editam a vida para parecer perfeita. O corpo sarado em 30 dias, o relacionamento sem conflitos, a carreira só de vitórias, o sorriso constante, a viagem paradisíaca. O que não se mostra são as noites de insônia, as crises de insegurança, as brigas escondidas, os fracassos que ficaram pelo caminho. Essa maquiagem coletiva da realidade alimenta a crença de que a vida deve ser um palco de perfeição constante e, consequentemente, gera frustração em quem compara os bastidores da própria vida com os palcos editados da vida alheia. E veja como tudo isso cria um paradoxo perigoso. Enquanto muitos acreditam que precisam exaltar a si mesmos para conquistar respeito, na prática, esse excesso de ego só gera afastamento. Ninguém gosta de conviver com alguém que se coloca sempre acima, que trata os outros como degraus, que só olha para o próprio umbigo. E, no entanto, cada vez mais vemos esse comportamento se espalhando como um vírus. Não é coincidência que, ao mesmo tempo em que nunca estivemos tão conectados digitalmente, também nunca estivemos tão solitários emocionalmente. A idolatria do eu destrói pontes e constrói muros invisíveis, transformando pessoas em ilhas cercadas de vaidade por todos os lados. Mas a pergunta que precisamos nos fazer é: de onde vem essa necessidade de se sentir superior? Em grande parte, ela nasce do medo. O medo de ser comum, de ser invisível, de não ser reconhecido. E aqui entra uma das maiores ironias da vida. A busca desenfreada por ser especial acaba tornando todos iguais, porque milhões repetem o mesmo padrão de exibição, de arrogância e de desprezo pelos outros. É como uma multidão de vozes gritando "olhem para mim", mas que no fim ecoa como um ruído sem identidade. E quem está de fora, observando, muitas vezes confunde esse barulho com poder, quando na verdade é apenas desespero travestido de arrogância. Nesse contexto, cultivar humildade é quase um ato revolucionário. Não no sentido de se anular ou de aceitar tudo calado, mas no sentido de resgatar a capacidade de olhar para o outro como igual, de valorizar cada pessoa independentemente de status e de reconhecer que ninguém é melhor apenas por ostentar mais. É lembrar que o verdadeiro valor não está naquilo que mostramos, mas naquilo que somos quando ninguém está vendo. Ser humilde em meio a um mundo de egos inflados é como nadar contra a correnteza.
Mas é justamente isso que diferencia quem vive de aparências de quem constrói uma vida sólida, respeitosa e significativa. Por isso, a idolatria do eu não deve ser vista apenas como um problema individual, mas como um risco coletivo. Uma sociedade que valoriza mais a arrogância do que a humildade está fadada a multiplicar injustiças, abusos e desigualdades. Porque quando cada um acredita que é mais importante do que o outro, o resultado é inevitável: desrespeito, exploração e violência. É nesse cenário que precisamos resgatar a virtude da humildade como contraponto, mas sempre lembrando: ser humilde não significa aceitar ser humilhado. É aqui que o próximo passo do nosso raciocínio se torna inevitável. Entender como a arrogância, esse vício socialmente disfarçado de poder, corrói a dignidade humana em todas as esferas. Quantas vezes você já presenciou uma cena em que alguém, por se sentir superior, humilhou outra pessoa? Quantas vezes você já percebeu o olhar de desprezo de alguém que acreditava estar em uma posição mais alta, seja social, profissional ou econômica? Talvez você mesmo já tenha sido vítima de uma situação assim, ou quem sabe, se for sincero consigo, já tenha reproduzido esse tipo de atitude em algum momento. A arrogância é um vício sorrateiro, porque se infiltra no comportamento humano de maneira quase invisível, até o dia em que explode em palavras duras, gestos de desdém e atitudes que ferem a dignidade do outro. Diferente de muitos vícios mais evidentes, como a cobiça ou a inveja, a arrogância se disfarça de confiança, mas no fundo é apenas orgulho inflado, que acaba por corroer não só as relações pessoais, mas a própria estrutura da sociedade. Quando alguém se permite acreditar que é mais importante do que os outros, nasce o terreno fértil para todo tipo de abuso. O político que se acha acima das regras e se atrasa deliberadamente em um evento porque todos precisam esperar por ele, não está apenas demonstrando falta de educação, está deixando claro que, para ele, a sua agenda tem mais valor do que a vida das centenas de pessoas que dependem de pontualidade. O chefe que humilha um funcionário em público porque acredita que seu cargo lhe dá esse direito, não está apenas sendo ríspido, está comunicando que, no seu universo de valores, o ser humano é apenas uma peça descartável. A arrogância é isso, a crença de que o mundo deve se curvar ao seu ego, custe o que custar. E talvez o maior problema da arrogância seja justamente a sua capacidade de se espalhar. Uma pessoa arrogante não apenas prejudica quem está diretamente ao seu redor, mas também dá o exemplo de que esse comportamento é aceitável. Quando líderes políticos, empresariais ou religiosos se mostram arrogantes, eles enviam uma mensagem perigosa: a de que o poder existe para ser usado como ferramenta de superioridade e não como responsabilidade de serviço. Esse efeito dominó é devastador porque cada arrogância pública autoriza pequenas arrogâncias privadas e assim o vício se multiplica até se tornar parte da cultura. O famoso "você sabe com quem está falando?" deixa de ser apenas uma frase isolada e se torna uma mentalidade nacional. Mas a arrogância não destrói apenas a sociedade em termos coletivos. Ela destrói também o indivíduo que a cultiva, porque ao se colocar acima de todos, o arrogante se fecha para o aprendizado. Se acredita que já sabe mais do que os outros, ele não escuta. Se acha que é superior, não valoriza opiniões diferentes. Se pensa que o mundo deve se ajustar à sua presença, ele perde a chance de se ajustar às mudanças inevitáveis da vida. No fundo, a arrogância é uma prisão dourada, onde o indivíduo pode até se sentir poderoso, mas está condenado a viver isolado, incapaz de enxergar o próprio erro e incapaz de crescer. O contraste entre humildade e arrogância fica ainda mais evidente quando pensamos em figuras de grande conhecimento.
Pessoas verdadeiramente sábias quase sempre demonstram simplicidade, abertura e respeito. Isso acontece porque quem conhece de verdade sabe o quanto ainda falta aprender. Enquanto o arrogante, que muitas vezes sabe pouco, acredita que já sabe tudo. Esse é o paradoxo cruel. A arrogância cega, enquanto a humildade abre os olhos. A primeira coloca uma venda de superioridade que impede qualquer evolução. A segunda cria espaço para que novas ideias floresçam. E uma sociedade dominada pela arrogância coletiva é uma sociedade que deixa de aprender, que repete os mesmos erros e que caminha para o colapso. Veja como isso se manifesta em diferentes esferas. No ambiente político, a arrogância de líderes que acreditam estar acima das leis gera corrupção, autoritarismo e injustiça. No ambiente corporativo, a arrogância de gestores que não escutam seus subordinados cria empresas estagnadas, incapazes de inovar. No convívio familiar, a arrogância de quem acredita ter sempre razão destrói diálogos, afasta filhos, gera ressentimento entre casais. Em todos os contextos, a arrogância tem o mesmo efeito corrosivo. Ela mina o respeito, impede a cooperação e substitui a confiança pelo medo. Uma sociedade assim pode até sobreviver por um tempo, mas não prospera, porque não há base sólida que resista ao veneno da soberba. E o mais irônico é que, apesar de parecer uma postura de força, a arrogância nasce da fraqueza. Quem precisa constantemente se afirmar como superior está, na verdade, tentando esconder inseguranças profundas. O arrogante grita para não ouvir o próprio silêncio, humilha para não encarar as próprias fragilidades, ostenta para não admitir que, no fundo, sente-se pequeno. Essa é a grande tragédia. Quanto mais arrogante alguém se torna, mais dependente fica da validação externa e mais frágil se torna diante de qualquer crítica ou recusa. A arrogância é um escudo feito de vidro. Parece sólido à distância, mas quebra com facilidade. É por isso que precisamos tratar a arrogância como um vício e não como uma característica normal da convivência humana. Se imaginarmos um mundo sem arrogância, certamente seria um mundo melhor. Haveria mais diálogo, mais respeito, mais aprendizado mútuo. Agora, imagine o contrário. Um mundo onde todos acreditam ser especiais, onde todos se tratam como superiores, onde ninguém reconhece limites. Esse mundo seria insuportável. Uma guerra constante de egos, sem espaço para colaboração ou empatia. E, infelizmente, em muitos aspectos, já estamos vivendo algo muito próximo disso. É nesse ponto que o pensamento de Maquiavel volta a ser útil. Ele dizia que as aparências importam, que a imagem que você transmite pode ser usada como ferramenta de poder. Mas nunca confundiu isso com arrogância. Pelo contrário, para ele, o governante sábio era aquele que conseguia equilibrar força e prudência, firmeza e flexibilidade. O arrogante, por acreditar que o mundo gira ao seu redor, perde a capacidade de estratégia e, por isso, acaba vulnerável. Em outras palavras, a arrogância não apenas destrói moralmente, mas também enfraquece estrategicamente. Portanto, se quisermos combater esse vício que corrói sociedades, precisamos começar pelo reconhecimento. Reconhecer quando a arrogância está em nós, reconhecer quando ela aparece no outro, e, principalmente, não permitir que ela se normalize. Cada vez que você silencia diante de uma humilhação, cada vez que aceita ser tratado como inferior, cada vez que aplaude um comportamento de soberba só porque vem de alguém em posição de poder, você está alimentando o vício. E se a arrogância é contagiosa, a resistência também pode ser. Resistir significa valorizar a humildade como virtude e não aceitar que o respeito seja substituído pelo medo. E é justamente aqui que se abre a porta para o próximo ponto. Se a arrogância destrói, qual é o caminho para reconstruir?
Como transformar a humildade não em submissão, mas em uma estratégia real de poder, capaz de neutralizar a prepotência e, ao mesmo tempo, fortalecer quem a pratica? Se a arrogância corrói, como vimos, a pergunta inevitável é: de que forma a humildade pode ser usada não apenas como uma virtude moral, mas também como uma estratégia prática de poder? Porque sejamos honestos, viver em sociedade não é apenas uma questão de boas intenções, é também uma questão de sobrevivência e de influência. E aqui está um ponto que Maquiavel, com toda a sua fama de realista implacável, nos ensinaria a enxergar com clareza. Poder não é apenas o controle sobre os outros. Poder também é a capacidade de não ser dominado. E nesse sentido, a humildade, quando bem compreendida, se torna uma das armas mais inteligentes que alguém pode ter. O grande erro é acreditar que humildade e poder são conceitos incompatíveis. Esse é um equívoco criado justamente pela confusão entre humildade e submissão. A submissão enfraquece, mas a humildade fortalece. E fortalece porque abre portas, cria alianças, gera confiança. Quem é genuinamente humilde atrai a colaboração, conquista respeito silencioso e cria um círculo de influência que não precisa de imposição. Pense em líderes que você admira. Muitos deles não conquistaram seu lugar gritando ou esmagando os outros, mas ouvindo, reconhecendo falhas, aprendendo constantemente e valorizando quem estava ao redor. O humilde não é frágil, o humilde é estratégico. E é justamente no campo da estratégia que a humildade revela sua força. Quando você demonstra abertura para aprender, você acessa mais conhecimento do que o arrogante jamais terá. Quando você respeita o outro, mesmo que discorde dele, você conquista um espaço de diálogo que pode ser decisivo no futuro. Quando você não precisa provar superioridade a cada instante, você economiza energia que pode ser usada para crescer em silêncio, surpreendendo quando necessário. O arrogante gasta tempo construindo um pedestal para si mesmo. O humilde gasta tempo construindo pontes. E no fim das contas, pontes levam mais longe do que pedestais. Um exemplo simples. Em uma negociação, quem se apresenta com arrogância tende a fechar portas. O outro lado cria resistência, endurece as posições, e o resultado costuma ser um impasse. Já quem se coloca com humildade, demonstrando disposição para ouvir e considerar, abre espaço para que o outro também baixe a guarda. Isso não significa aceitar qualquer condição, mas significa criar um ambiente onde as chances de acordo são muito maiores. Nesse sentido, humildade é uma ferramenta de persuasão muito mais poderosa do que a prepotência, porque gera um tipo de influência que nasce da confiança e não do medo. E não é apenas nas negociações formais que isso acontece. No cotidiano, a pessoa humilde conquista aliados sem perceber. É aquele colega de trabalho que, em vez de humilhar, ensina. É aquele chefe que, em vez de se exibir, reconhece o mérito da equipe. É aquele amigo que, em vez de monopolizar a conversa, sabe ouvir de verdade. Essas pessoas, com o tempo, criam uma rede de respeito que se torna poder silencioso. Quando precisam, encontram apoio. Quando falam, são escutadas. Quando lideram, são seguidas. E tudo isso sem precisar levantar a voz. O arrogante pode até conseguir atenção momentânea, mas é o humilde que conquista lealdade duradoura. A humildade também é estratégica porque oferece clareza. Quem admite que não sabe tudo, não tem medo de aprender. E quem está sempre aprendendo, se adapta mais rápido às mudanças. Já o arrogante, preso à ilusão de onisciência, fica engessado, incapaz de lidar com novos cenários. Em um mundo em constante transformação, a arrogância é uma âncora que afunda, enquanto a humildade é uma vela que impulsiona. Essa capacidade de adaptação, fruto da humildade, é um dos maiores poderes que alguém pode ter.
Porque poder, no sentido mais profundo, não é apenas mandar, é saber sobreviver e prosperar em qualquer circunstância. E aqui vale um ponto essencial. Humildade não significa nunca se impor. Pelo contrário, significa escolher quando e como se impor, sem desperdiçar energia em batalhas desnecessárias. É o equilíbrio entre baixar a cabeça quando há algo a aprender e levantar a voz quando há algo a defender. O humilde não foge do confronto, mas não busca confronto em tudo. Ele sabe diferenciar quando dizer sim fortalece e quando dizer não é a única forma de preservar sua dignidade. Essa flexibilidade estratégica é o que torna a humildade tão poderosa. Ela permite alternar entre firmeza e flexibilidade sem perder coerência. Maquiavel dizia que é melhor ser temido do que amado, se for preciso escolher. Mas será que, no mundo de hoje, não seria mais estratégico ser respeitado? E o respeito nasce justamente desse equilíbrio: firmeza sem arrogância, humildade sem submissão. O governante que sabe ouvir, mas também sabe decidir. O profissional que sabe colaborar, mas também sabe impor limites. O indivíduo que sabe reconhecer falhas, mas também sabe não se deixar pisar. Esse é o verdadeiro poder que a humildade proporciona. Um poder que não precisa de máscara, porque nasce de autenticidade. E talvez o maior segredo da humildade como estratégia esteja no fato de que ela desarma. O arrogante gera resistência imediata. As pessoas querem provar que ele está errado, querem derrubá-lo, querem expor suas falhas. Já o humilde, por não despertar esse tipo de reação, avança sem ser visto como inimigo. Em termos de convivência, isso é uma vantagem enorme. Em termos de estratégia, isso é ouro, porque no fim, quem é visto como ameaça sempre enfrenta oposição, mas quem é visto como aliado sempre encontra caminhos mais livres. No entanto, aqui cabe uma ressalva fundamental. A humildade só funciona como estratégia de poder se for genuína. A falsa humildade, aquela que apenas finge ouvir, mas no fundo despreza, que sorri por conveniência, mas trama pelas costas, cedo ou tarde é desmascarada. E quando isso acontece, a perda de credibilidade é irreversível. A humildade verdadeira não precisa ser teatral. Ela se manifesta naturalmente no reconhecimento das próprias limitações, na disposição em aprender e na coragem de respeitar o outro. E justamente por ser genuína, ela se torna incontestável. Portanto, se a arrogância é um vício que corrói, a humildade é uma virtude que protege. Mas não apenas protege como um escudo. Protege e, ao mesmo tempo, fortalece como uma espada silenciosa, capaz de abrir caminhos onde a prepotência só gera barreiras. Usar a humildade como estratégia é entender que o poder mais sólido não é o que se impõe, mas o que se conquista. É perceber que a maior autoridade não nasce da força bruta, mas da credibilidade construída ao longo do tempo. E é exatamente aqui que entramos em um ponto crucial. Se a humildade pode ser força, o que acontece quando ela é mal interpretada e se transforma em subserviência? Esse é o risco que precisamos enfrentar no próximo passo. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Já percebeu como, em certos momentos, para evitar conflitos ou para não desagradar, você acabou cedendo demais e depois ficou com aquela sensação de arrependimento, como se tivesse traído a si mesmo? Essa é uma armadilha muito comum e que pode parecer inofensiva no início, mas que ao longo do tempo se transforma em um veneno silencioso. A subserviência. Diferente da humildade, que é força interior, a subserviência é fraqueza disfarçada de bondade. E é justamente aqui que muitos se perdem. Confundem ser uma pessoa boa com ser uma pessoa disponível para ser explorada, como se aceitar abusos fosse sinal de virtude. Não é.
Virtude nenhuma exige que você seja pisoteado. Ser bonzinho demais tem um preço alto. No curto prazo, pode até evitar brigas e manter uma aparência de paz, mas no longo prazo, destrói sua autoestima e alimenta a arrogância dos outros. Pessoas manipuladoras, predatórias ou simplesmente folgadas rapidamente identificam quem tem dificuldade de impor limites. Elas farejam a insegurança, percebem o medo de dizer não e passam a explorar isso sem piedade. É o colega que sempre transfere responsabilidades para você. O parente que sempre pede favores, mas nunca oferece nada em troca. O parceiro que abusa da sua paciência emocional. O chefe que se aproveita da sua dedicação sem reconhecer seu valor. Quando você se acostuma a aceitar tudo, não apenas abre mão da sua dignidade, mas também cria o hábito nos outros de te tratarem como alguém inferior. Esse processo é tão perverso porque ele não acontece de uma vez. Raramente alguém começa sendo explorado em grande escala. Normalmente, a subserviência nasce de pequenas concessões. Um favor aqui, um silêncio ali, uma opinião engolida, um limite ignorado. E pouco a pouco, essas pequenas concessões vão se acumulando até que, quando você percebe, está preso em um ciclo onde sua vontade já não conta, sua voz já não é ouvida, e sua presença é vista apenas como um recurso a ser usado. A humildade, quando mal interpretada, vira um convite aberto para esse tipo de abuso. Por isso é tão importante diferenciar. Humildade é reconhecer limites. Subserviência é negar os próprios limites. E aqui cabe uma metáfora poderosa: a do inseto e o para-brisa. Um inseto voando solto pode parecer imbatível até que encontra um para-brisa firme o suficiente para pará-lo. Da mesma forma, pessoas abusivas só param quando encontram resistência. Enquanto você estiver sempre cedendo, sempre sorrindo, sempre aceitando, você é apenas o ar livre para que elas continuem voando e sugando sua energia. É somente quando você se torna o para-brisa, firme, claro, intransponível, que o abuso é interrompido. Isso não significa se tornar agressivo, significa apenas aprender a ser inegociável naquilo que fere sua dignidade. Algumas pessoas têm medo de se impor porque acreditam que isso vai afastar os outros. Mas aqui está o segredo. Quem se afasta quando você estabelece limites nunca esteve verdadeiramente ao seu lado. Amigos de verdade respeitam sua firmeza. Parceiros de verdade entendem seus nãos. Colegas íntegros reconhecem quando você se valoriza. Quem desaparece quando você deixa de ser submisso é justamente quem estava ali apenas para se aproveitar. Portanto, perder essas pessoas não é uma perda real, é uma libertação. O preço da subserviência é viver cercado de falsos aliados. O benefício da firmeza é estar cercado de relações genuínas. E existe ainda outro problema da subserviência. Ela gera ressentimento. Quando você se anula para agradar os outros, pode até parecer calmo por fora, mas por dentro vai acumulando mágoa e frustração. Mais cedo ou mais tarde, essa conta chega. Pode vir em forma de explosões de raiva, pode vir como cansaço profundo, pode vir como adoecimento emocional. A saúde mental paga caro quando você não sabe dizer não. E no fundo, quem mais sofre não são apenas os outros que te exploram, mas você mesmo que passa a se enxergar como alguém sem valor. Porque cada vez que você permite ser tratado como menos do que merece, você confirma para si mesmo essa falsa ideia de inferioridade. Maquiavel já dizia que é melhor ser respeitado do que amado, porque o respeito garante estabilidade. E a subserviência destrói exatamente isso. O respeito. Quando você se curva demais, quando você se anula para ser aceito, pode até conquistar algum afeto momentâneo, mas perde o respeito daqueles que te cercam. E sem respeito, qualquer relação, seja pessoal, profissional ou social,
está condenada a ser desequilibrada. O arrogante precisa do submisso para se sentir grande. Mas isso não é uma relação saudável. É apenas um jogo de poder desequilibrado. E a vida é curta demais para ser vivida nesse papel. É preciso coragem para deixar de ser bonzinho demais. Coragem para dizer não sem medo de parecer rude. Coragem para impor limites sem medo de ser rejeitado. Coragem para assumir que a sua dignidade vale mais do que a aprovação alheia. Isso não significa se tornar insensível ou indiferente. Significa apenas aprender a equilibrar compaixão com firmeza. Você pode ser generoso sem ser explorado. Pode ser atencioso sem ser submisso. Pode ser humilde sem ser humilhado. A linha é fina, mas a prática diária vai ensinando onde estão os pontos em que você precisa ser inegociável. E a grande recompensa de abandonar a subserviência é a sensação de liberdade. Quando você aprende a dizer não, quando aprende a ser firme, quando entende que não precisa agradar a todos, você descobre um espaço interno de paz que talvez nunca tenha experimentado antes. Essa liberdade não nasce da arrogância, mas do equilíbrio. Saber valorizar o outro sem se desvalorizar. E é esse equilíbrio que nos leva ao próximo ponto essencial. O desconforto inevitável que vem quando escolhemos a firmeza. Porque aprender a dizer não e colocar limites não é fácil. Exige enfrentar frustrações e abandonar a ilusão de que a vida deve ser confortável o tempo inteiro. É sobre isso que precisamos falar agora. Por que é tão difícil dizer não? Porque mesmo quando sabemos que algo nos prejudica, mesmo quando sentimos que estamos sendo explorados, ainda assim engolimos seco e cedemos. Essa dificuldade não nasce apenas do medo de desagradar, mas também da ilusão de que a vida deveria ser confortável o tempo todo. Crescemos em grande parte, acreditando que evitar desconforto é sempre o caminho certo. Mas a verdade é exatamente o contrário. É no desconforto que nascem os maiores crescimentos. E aprender a dizer não é um dos desconfortos mais necessários da vida. O mundo moderno, com suas promessas rápidas e soluções fáceis, reforça a ideia de que tudo deve ser prazeroso e imediato. Quer um corpo perfeito? As revistas e anúncios prometem resultados em 30 dias. Quer reconhecimento? As redes sociais oferecem aplausos instantâneos com um clique. Quer relacionamentos? Aplicativos prometem encontros perfeitos em segundos. Só que a realidade é bem diferente. Nada de valor real nasce sem esforço, sem tempo, sem dor e sem fracasso. O problema é que, ao esconderem o caminho e mostrarem apenas o resultado, essas ilusões criam uma geração de pessoas impacientes e intolerantes ao desconforto. E quando a frustração aparece, muitos simplesmente desistem. O mesmo acontece com a firmeza. Dizer não gera desconforto. Desconforto em quem ouve, que muitas vezes reage com surpresa, raiva ou decepção. E desconforto em quem diz que se sente culpado ou ansioso. Mas é justamente esse desconforto que separa a vida equilibrada da vida explorada. O não é como um músculo. No começo dói, mas quanto mais você pratica, mais forte fica. Cada vez que você diz não para algo que fere sua dignidade, você está dizendo sim para a sua liberdade. E aqui está um ponto que poucos percebem. Aprender a conviver com desconforto é uma habilidade fundamental para qualquer área da vida. É no desconforto do treino que o corpo se fortalece. É no desconforto do estudo que o conhecimento se expande. É no desconforto das conversas difíceis que os relacionamentos amadurecem. É no desconforto de impor limites que a sua autoestima se consolida. A vida não é feita para ser um mar de prazer constante, e sim para ser um campo de batalhas que moldam nosso caráter. Quem foge do desconforto foge também do crescimento.
Mas há um detalhe essencial. Desconforto não é o mesmo que sofrimento sem propósito. Há desconfortos que constroem e há desconfortos que destroem. O desconforto de dizer não para quem quer te explorar é construtivo, porque protege sua energia e fortalece seu respeito próprio. Já o desconforto de ceder sempre e viver em ambientes tóxicos é destrutivo, porque corrói sua alma pouco a pouco. A chave está em escolher quais desconfortos valem a pena. Não dá para fugir deles, mas dá para decidir quais enfrentar. Muitos evitam o não, porque têm medo de perder pessoas. Mas como já vimos, quem se afasta diante da sua firmeza nunca esteve de verdade ao seu lado. O desconforto da perda, nesse caso, é libertador. Outros evitam o não, porque não suportam a sensação de conflito. Mas o que eles não percebem é que o conflito reprimido se transforma em ressentimento. E mais cedo ou mais tarde, explode de forma ainda mais dolorosa. O desconforto de um confronto honesto é muito menor do que o desconforto acumulado de anos de silêncio. E aqui podemos perceber como a humildade se conecta novamente. Humildade não é dizer sim para tudo, mas também não é dizer não para tudo. É ter a coragem de avaliar, caso a caso, e se posicionar com equilíbrio. Às vezes, o ato mais humilde é ceder. Outras vezes, o ato mais humilde é recusar. O que não pode acontecer é você se anular apenas para manter uma falsa sensação de paz. Porque paz construída sobre a negação de si mesmo não é paz. É submissão disfarçada. Aprender a dizer não também é um exercício de responsabilidade. Quando você aceita tudo, acaba assumindo tarefas, compromissos e pesos que não são seus. E isso não apenas te sobrecarrega, mas impede que os outros assumam suas próprias responsabilidades. Ao impor limites, você não está apenas se protegendo, está também educando os outros a respeitarem seus próprios espaços. E no longo prazo, esse tipo de firmeza gera relações mais saudáveis e sustentáveis. É importante entender que o não precisa ser agressivo. Ele pode ser dito com calma, com respeito e até com afeto. Mas precisa ser dito. A firmeza não está no tom de voz, está na clareza da posição. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. O desconforto inicial dá lugar a uma sensação de integridade, a de estar vivendo alinhado com seus próprios valores, sem trair a si mesmo para agradar os outros. Esse aprendizado é libertador porque rompe com uma ilusão perigosa, a de que precisamos ser aceitos por todos. A verdade é que nunca seremos. Sempre haverá alguém que discorda, que critica, que se afasta. E isso é natural. O que não é natural é você viver escravo da expectativa alheia. O desconforto de desagradar é pequeno diante da prisão de viver uma vida que não é sua. É nesse ponto que dizer não se torna não apenas um gesto de proteção, mas um gesto de coragem existencial. Portanto, se existe um valor no desconforto, ele está justamente aí. Na capacidade de moldar caráter, de consolidar respeito, de abrir espaço para uma vida mais autêntica. Dizer não pode ser difícil, pode ser desconfortável, pode até doer no começo. Mas cada não necessário que você pronuncia é um tijolo a mais na construção da sua liberdade. E a liberdade, ao contrário da aprovação passageira dos outros, é algo que ninguém pode tirar de você. E é justamente essa liberdade que prepara o terreno para o passo seguinte. Entender que, no fim das contas, o grande objetivo da humildade não é se anular, mas construir um legado de respeito, firmeza e dignidade. E é sobre isso que falaremos agora. No fim das contas, o que fica da nossa passagem por este mundo? O que permanece depois que nossos cargos, conquistas e bens materiais perdem valor? Essa é uma pergunta que pode parecer distante, mas que, na verdade,
deveria guiar cada uma das nossas escolhas. Porque a vida é curta e, como já dizia Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Quando encaramos essa verdade, percebemos que todo o orgulho, toda a arrogância e toda a necessidade de se sentir superior não passam de ilusões frágeis que se desfazem diante da inevitabilidade da morte. É nesse cenário que a humildade revela seu valor mais profundo, não apenas como uma virtude moral ou uma estratégia de poder, mas como um legado que podemos deixar. Ser humilde, sem se tornar submisso, é construir um caminho de respeito que transcende a nossa presença. Pessoas arrogantes até podem ser temidas em vida, mas raramente são lembradas com carinho depois que partem. Já pessoas humildes, firmes e dignas permanecem na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com elas. Não porque se colocaram acima, mas justamente porque souberam se colocar ao lado. Não porque impuseram medo, mas porque cultivaram respeito. Esse é o tipo de herança que não aparece em testamentos, mas que se grava na alma de quem fica. E é importante entender que humildade como legado não é negar quem você é, não é se esconder, não é se diminuir. Ao contrário, é reconhecer o próprio valor sem precisar exaltá-lo, é compartilhar conquistas sem precisar humilhar, é ter coragem de ouvir sem deixar de falar quando necessário. É viver com a consciência de que somos incompletos, mas também com a certeza de que podemos somar algo positivo à vida dos outros. Esse equilíbrio, firmeza sem arrogância, humildade sem subserviência, é o que nos permite ser lembrados não apenas pelo que fizemos, mas pela forma como fizemos. Ao longo da vida, teremos inúmeras oportunidades de mostrar quem realmente somos. No modo como tratamos quem nos serve um café, no modo como reagimos quando alguém discorda de nós, no modo como lidamos com as falhas dos outros e com as nossas próprias falhas. Nessas pequenas situações cotidianas, é que se revela se a nossa humildade é verdadeira ou apenas fachada. O arrogante pode até ser aplaudido em grandes palcos, mas é no silêncio das relações íntimas que se prova o valor real de uma pessoa. É aí que o legado começa a ser construído, tijolo por tijolo. E aqui vale uma reflexão inevitável. Que tipo de pessoa você quer ser lembrado por ter sido? Quer ser lembrado como alguém que sempre precisava se impor, que usava cargos, títulos ou dinheiro para se sentir superior? Ou quer ser lembrado como alguém que, mesmo reconhecendo suas próprias imperfeições, soube viver com dignidade e respeito, sem permitir ser explorado, mas também sem precisar pisar em ninguém? Essa escolha é feita todos os dias, nos gestos mais simples, nas palavras que usamos, nos limites que colocamos e na forma como encaramos o outro. Humildade como legado também é sobre ensinar pelo exemplo. Quando você mostra firmeza sem arrogância, você inspira outros a fazerem o mesmo. Quando você é respeitoso sem ser submisso, você mostra que é possível viver em equilíbrio. Esse tipo de postura cria ondas que se espalham, influenciando muito além do seu círculo imediato. Talvez você nunca saiba o impacto completo que teve, mas a verdade é que cada gesto de humildade firme abre espaço para um mundo menos arrogante e mais humano. E isso, no fim, é o que dá sentido à nossa existência breve. Não podemos esquecer que, por mais que nos sintamos especiais, somos apenas uma entre bilhões de vidas em um planeta que gira em torno de uma estrela comum, em uma galáxia entre trilhões. Essa perspectiva cósmica nos lembra de quão pequenos somos diante do universo. Mas é justamente nessa pequenez que a humildade encontra sua grandeza. Reconhecer a nossa fragilidade sem, contudo, deixar de valorizar a singularidade de cada encontro, de cada relação, de cada oportunidade de fazer a diferença. A vida pode ser breve, mas o impacto que deixamos nas pessoas pode durar muito além da nossa ausência. Por isso, se existe um ensinamento central,
em tudo que exploramos até aqui é este: ser humilde não é ser fraco, e ser firme não é ser arrogante. O verdadeiro poder está em viver com equilíbrio, respeitando os outros sem se anular, impondo limites sem se tornar prepotente, cultivando grandeza sem precisar gritar sobre ela. É esse tipo de postura que constrói não apenas uma vida mais digna, mas também um legado que inspira. E talvez essa seja a lição final. A vida não nos deve nada, mas nós podemos escolher o que damos à vida. Podemos gastar nossos dias alimentando o ego, correndo atrás de validações vazias, tentando parecer superiores. Ou podemos usar o tempo que temos para cultivar humildade firme, para inspirar respeito, para deixar uma marca de dignidade no mundo. No fim, a escolha é nossa, mas só uma delas constrói algo que realmente permanece. Se você chegou até aqui, já percebeu que o caminho entre humildade e firmeza é um fio delicado, mas absolutamente necessário de ser trilhado. Vimos que a humildade, quando mal interpretada, pode virar subserviência e nos transformar em presas fáceis para pessoas arrogantes ou abusivas. Por outro lado, vimos também que a arrogância é um vício que não apenas destrói quem a cultiva, mas corrói sociedades inteiras. Nesse meio, aprendemos que a verdadeira força está na humildade estratégica. Aquela que reconhece limites, mas também sabe impor limites. Aquela que ouve, mas também sabe se posicionar. Aquela que respeita sem jamais aceitar desrespeito. Refletimos sobre como vivemos em uma era de egos inflados, onde a idolatria do eu tomou conta das relações humanas, e como resistir a isso, cultivando humildade genuína, é quase um ato de rebeldia positiva. Falamos do valor do desconforto, da importância de aprender a dizer não, mesmo quando isso incomoda, porque só no desconforto conseguimos crescer, proteger nossa dignidade e construir relações verdadeiras. E fechamos entendendo que a humildade, quando praticada com firmeza, não é apenas uma postura para o presente, mas um legado que pode atravessar gerações, porque ela não nos diminui, ela nos engrandece. Por isso, a mensagem que fica é simples, mas poderosa. Seja humilde, mas nunca seja subserviente. Seja firme, mas nunca seja arrogante. Viva de forma que o respeito seja conquistado, não imposto, e que a dignidade nunca seja negociada. Porque no fim, o que realmente importa não é quantos títulos você acumulou ou quantos aplausos recebeu, mas sim quantas vidas você tocou com respeito, coragem e autenticidade. E se essa mensagem fez sentido para você, eu te peço um gesto que parece pequeno, mas que ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Deixa o seu like aqui agora e se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Cada vez que você faz isso, além de fortalecer esse trabalho, aparece também o botão hypar, que tem sido uma ferramenta incrível para espalhar essa reflexão para ainda mais gente. Então, se você acredita que mais pessoas precisam ouvir sobre humildade, firmeza e respeito, clica nesse botão também.